Participe da Escola Bíblica de Casais da Assembleia de Deus em Curitiba, que acontecerá de 16 a 19 de setembro. O evento será gratuito e totalmente online pelas mídias sociais da igreja. Preletores, Pastor Pablo Arthur, Pastor Aguinaldo Bete e Pastor Neilson Silva. A paz do Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje, na nossa aula número 11, a gente vai falar um pouquinho sobre as facilidades e os riscos da internet, né? Lembrando que caso você ainda não tenha assistido às aulas anteriores, gente, não perca essa oportunidade de assistir, viu? Todas as lições dessa revista estão muito boas. E os temas são bastante atuais, né? Eu acredito de coração que você vai ser edificado. Então, busque crescer em conhecimento assistindo todas as aulas. Edifique a vida de outras pessoas também, compartilhando as aulas com elas. Vamos juntos crescer em sabedoria, né? Isso é muito importante. E hoje a gente vai falar, como eu já disse, um pouquinho sobre a internet. Os textos bíblicos de hoje estão em Efésios, no capítulo 5, e em 1 Coríntios, no capítulo 15. Hoje a gente vai ler juntos apenas os versículos de Efésios 5, mas vocês leiam aí em casa todos os textos bíblicos sugeridos pela nossa revista, beleza? Dá um pause aqui no vídeo, lê os textos sugeridos e quando terminar, dá o play de novo e continua aqui comigo, tá bom? É importante fazer essa leitura. Vamos lá, então. Efésios, capítulo 5, do versículo 6 até o 13. Na verdade, eu vou ler a partir do 8, tá bom? Depois vocês leem tudo como eu falei, tá? Efésios 5, eu vou ler do 8 até o 13. Diz assim, ó. Porque, embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz, que vem do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto dessa luz consiste em bondade, justiça e verdade. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. E o 13 diz assim: mas quando vocês expõem à luz aquilo que é oculto, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Gente, o que mais me saltou aos olhos aqui foi esse versículo 10, que a gente leu agora há pouco, ó. À medida que prosseguirem na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Então, aprender a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Eu acho que essa é um dos grandes segredos da nossa vida aqui na Terra. Uma das chaves, né, para o nosso sucesso. A gente falou aí umas 2 aulas atrás sobre felicidade. Eu acredito que essa aqui é uma das chaves da felicidade espiritual. É aprender a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Se nós somos de Cristo, um dos nossos principais objetivos é viver uma vida que agrade ao Senhor. A gente tem que buscar, pessoal, arrancar sorrisos de Deus através da nossa existência. É isso mesmo que você ouviu, sorrisos de Deus. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. A gente precisa agradar ao Senhor. Bem, como a gente falou aqui no início, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as facilidades e os riscos da internet. Atualmente, pessoal, a internet é uma das rainhas desse mundo, né? É praticamente impossível a gente viver sem internet hoje em dia. A gente usa a internet para milhares de coisas na nossa vida cotidiana. E assim, pessoal, a gente sabe que internet é um mundo encantador, né? Cheio de fatos, cheio de imagens, coisas mega interessantes, né? Mas esse fantástico universo virtual, que é caracterizado por essa facilidade, rapidez com que as informações trafegam, esse universo digital ele esconde grandes armadilhas. Então é necessário ter muito cuidado e muita prudência para a gente não cair nessas armadilhas do mundo virtual. Então, dependendo da forma como for utilizada a internet, ela pode sim, pessoal, representar uma oportunidade ou uma ameaça.
E nós, adolescentes e jovens cristãos, a gente precisa ser cautelosos, como eu já falei, e muito prudentes para não nos deixarmos contaminar com as coisas impuras que circulam nesse poderoso instrumento de comunicação mundial, né? A gente leu agora há pouco aqui em Efésios 5 que a gente precisa aprender a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Eu vou ficar repetindo hoje bastante para ver se entra na cabeça, né? E quando a gente fala em navegar na rede, esse princípio se encaixa muito bem, né? Quando a gente está falando em navegar na internet, a gente também, durante esse percurso, tem que procurar discernir o que agrada a Deus. Então, assim, pessoal, a internet é, sem dúvida nenhuma, a internet é uma das maiores invenções na área de comunicação que ocorreu no final do século passado. Ela surgiu como um meio revolucionário, literalmente, de transformação e conexão social. Ela é uma ponte virtual entre cidades, estados e países, né? Hoje a gente pode falar com os nossos parentes e amigos em tempo real, ao vivo, né? Independente da distância que essas pessoas se encontram da gente. É realmente fantástico, né? Sabe, a minha família toda, tanto do lado de pai como do lado de mãe, mora em São Paulo. Eu nasci lá em São Paulo e quando eu tinha só um aninho vim aqui, meu pai foi transferido para Curitiba e a gente mora aqui desde então. Mas todos os nossos parentes próximos, o núcleo familiar mais próximo, mora em São Paulo. E a minha família é muito unida, nós somos muito unidos. Então, gente, a internet é uma ferramenta poderosa lá na minha casa. Nós falamos com a nossa família lá de São Paulo quase todos os dias por chamada de vídeo. O meu marido costuma brincar que às vezes a nossa casa parece um Big Brother, porque quase todo dia a gente está fazendo uma ligação de vídeo com alguém lá de São Paulo. Em especial por causa da minha filha Giovana, né, que ela quer falar com a família, eles querem conviver com ela também, querem ver ela, e a internet possibilita isso para nós. Eu até fiquei de mandar um beijo para ela, ó filha. Ela sempre pergunta, gente, mamãe, você falou de mim hoje na aula? Então, tô falando, tá, filha? Mas então, além disso, além dessa ponte virtual entre estados, países, cidades, né? A internet também agrega, gente, o maior e mais avançado banco de dados do mundo, né, com informações de todas as áreas e segmentos de instituições, tipo universidades, bibliotecas, museus, igrejas, etc, né? Inclusive, é ela que está possibilitando essa nossa conexão aqui, né, pessoal? A internet está mantendo vivo o nosso ensino da palavra de Deus. E eu já falei isso na semana passada, isso é incrível, né? Então, assim, a internet é uma grande fonte de pesquisa, né? E oferece um acesso muito rápido a vários tipos de texto e várias áreas do conhecimento humano, né? Imagens de todos os cantos do mundo. Eu lembro que antes, quando a gente ia viajar, tinha que comprar guia de viagem, assim, né? Uma pessoa que já tinha ido, escrevia um livro dando dicas e a gente comprava. Ou então a gente comprava mapas, gente. Eu não sou tão velha assim, tenho 30 anos, mas a gente comprava mapas para conseguir andar na cidade, para conseguir se achar, porque não tinha tudo aqui no celular, né? Então a gente precisa, pessoal, se aproveitar dessas riquezas que a internet traz para nós, dessas facilidades, né? Como eu falei para vocês na primeira aula desse trimestre, não sei se vocês lembram que eu coloquei aquele quadro aqui, vocês não sabem, pessoal, o que é fazer trabalho da escola com a enciclopédia Barça, copiando todas as informações para uma folha de papel ao maço. Já ouviram falar disso? Folha de papel ao maço? Qualquer dia eu trago para vocês aqui. É tipo um caderno mais sofisticadinho, assim. Para entregar trabalho tinha que ser só nessa folhinha. E a gente ficava copiando as informações da enciclopédia para a folha de papel ao maço, né? Isso não é vida para vocês, né? Vocês não sabem o que é isso. Então, é óbvio que a internet, ela trouxe para nós, gente, uma grande comodidade. Cada vez mais as pessoas, as empresas procuram soluções e facilidades nessa rede gigante, né, mundial que é a internet. E hoje, é óbvio, é possível fazer tudo pela internet, né? Desde comercialização de produtos, lojas virtuais e até movimentação bancária. Você faz assim, transfere na hora, né? E agora, né, com essa pandemia mundial que está acontecendo, a internet, ela possibilitou uma coisa muito legal, que é a permanência do ensino, né, a permanência da escola mesmo. Imaginem, gente, quantos alunos iriam perder o ano letivo, um ano inteiro de estudo, se não tivesse a internet,
seria um ano perdido. Então, pessoal, resumindo, é óbvio que a gente tem que sim desfrutar do que há de melhor na internet, no que ela tem de melhor para nos oferecer. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente precisa ter bastante cautela com relação à internet também. Sabe por quê? Porque a internet, apesar dela trazer sim um mar de facilidades e novos caminhos, ela também, como eu falei lá no comecinho, ela esconde armadilhas perigosas, que podem sim causar danos irreparáveis à nossa vida. E principalmente devido à falta de censura que ocorre na internet, né? A internet é uma terra sem lei, pessoal. É praticamente impossível você estabelecer uma censura dentro dela. E é exatamente disso que a gente vai falar um pouquinho agora, sobre esses perigos que a gente corre ao navegar pela rede, exatamente porque é muito difícil dela ser censurada. Eu acho que um dos perigos mais iminentes nesse universo digital é a ação dos hackers, né? Que são as pessoas capazes de invadir outros computadores ou sistemas de celular. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, pessoal, com o que a gente abre nos nossos computadores e com o que a gente veicula nas nossas redes sociais. A gente não sabe, pessoal, a profundidade do alcance que essas pessoas, esses hackers, têm dos nossos dados pessoais. A gente não sabe precisar até onde eles conseguem ir. E por isso a gente precisa ter cautela. Né? A gente vê nos filmes esses hackers conseguindo acessar as câmeras e os microfones dos computadores e dos celulares e pensa que isso fica só no campo da ficção. Mas a gente sabe que não é bem assim não, gente. Ó, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu vou contar algo que repetidamente acontece comigo. Assim, eu tô conversando então com amigos, familiares, alguém, uma rodinha de conversa, e o meu celular tá posicionado na minha frente durante a conversa, tá? Eu não tô mexendo no celular, a tela tá desligada, igual tá aqui, ó. Tá aqui, em cima, só posicionado na minha frente, eu tô conversando. Aí, tá bom, terminava a conversa, então abria o celular. Quando eu abria o celular, começava a aparecer nas minhas redes sociais ou em busca de pesquisa, propagandas ou notícias a respeito de algum assunto que eu estava falando durante a minha conversa com os meus amigos. Já aconteceu isso com vocês? Gente, não foi nenhuma nem duas vezes que aconteceu comigo. Vira e mexe, isso acontece. Como isso acontece, eu não sei, mas acontece. E a gente precisa ser cauteloso no modo que a gente usa a internet, tanto no computador como no celular. A minha irmã casou agora, nessa semana, e eu lembro que a gente estava conversando sobre cortinas, sobre, né, decoração de casas, e quando eu abro o meu Instagram, tava lá, loja de cortina, loja de cortina. Falei, não é possível, né? O celular tava escutando tudo, então a gente precisa também tomar cuidado com isso e com as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Cuidado com os contatos e amizades criadas a partir desses encontros virtuais. Os amigos online, pessoal, são na verdade estranhos. A gente não conhece essas pessoas de verdade. Eles são estranhos que se escondem. Na maioria das vezes, eles escondem a verdadeira identidade e as reais intenções deles, né? Então a gente tem que ficar alerta. Cuidado, meninos, meninas, com o que vocês postam nas redes sociais. Não fica expondo toda a sua vida ali, pessoal, com detalhes. Isso pode ser, sim, perigoso. Eu lembro que uma vez nós fomos viajar para o exterior e postando, né? Normal, postando. Quando a gente estava no primeiro dia de viagem, já estávamos fora do Brasil. A casa da minha sogra foi assaltada aqui, plena luz do dia, 1h30 da tarde. Como é que eles sabiam que não tinha ninguém na casa? 1h30 da tarde. E levaram tudo, foi terrível. Como que sabiam? Até hoje a gente pensa, foi porque a gente estava postando, alguém viu, alguém sabia, né? Hoje em dia tá assim. Então, pessoal, a gente precisa sim tomar bastante cuidado. Não sou contra, eu mesma tenho redes sociais, mas eu acho que a gente precisa sim ter cautela com o que a gente posta, com o que a gente veicula nesses lugares, né? Um outro fator de grande risco na internet são os sites com conteúdos impróprios, como a pornografia. Gente, isso é uma coisa muito séria e que cada vez mais tem afetado os meninos e os homens, mas também muitas meninas e muitas mulheres. Pessoal, escuta bem, consumir pornografia é pecado.
E toda essa imoralidade sexual promovida pela pornografia provoca problemas emocionais, problemas de relacionamentos e até problemas no casamento futuramente, né? Quando essa prática se torna um vício, porque a tendência disso virar um vício é muito grande, né? Então a maioria desses sites ou filmes pornográficos, eles são criados por pessoas mal intencionadas mesmo, perversas, que estão a serviço de Satanás. Então, pessoal, se afastem disso. Passem longe da pornografia. Não mordam essa isca. Porque certamente, né, tão certo como o ar que eu respiro, essa isca está sendo lançada pelo nosso inimigo. Eu já li com vocês em outra aula um versículo que está em Mateus, no capítulo 6, e eu quero ler de novo, porque ele cai como uma luva aqui. Ele se encaixa bem perfeitamente no que a gente está falando agora, tá? Esses versículos que eu vou ler com vocês, eles fazem parte do Sermão do Monte, ou seja, são palavras do próprio Jesus. Olha só o que ele diz em Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. O que a gente tem colocado diante dos nossos olhos, pessoal? Certamente a pornografia só vai trazer escuridão espiritual. O texto bíblico de hoje, em Efésios 5, que a gente já leu aqui, fala exatamente disso também, vocês lembram? Diz lá que nós somos filhos da luz, que diante dos nossos olhos tem que haver luz e não trevas. Então a gente tem que sim, eu lembro que eu falei esse versículo quando a gente estava falando da televisão, da mídia, das séries, e aqui de novo, na internet ele entra. Cuidado com o que vocês têm colocado diante dos seus olhos, porque são os seus olhos que vão iluminar o resto do seu corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente tem que lembrar disso. Então, diante disso tudo que eu falei, qual deve ser o nosso papel como cristãos, né? Diante dessa nova realidade do mundo que a gente vive. A realidade que a internet é uma das rainhas desse mundo. Então, como é que o jovem cristão deve encarar o uso da internet? Em primeiro lugar, a gente precisa tomar cuidado com a dependência, pessoal. O uso descontrolado da internet pode levar a uma dependência e uma perda de contato com a realidade. Fora, gente, que perturba o sono, afeta o rendimento escolar, prejudica o relacionamento real com amigos e familiares. O apóstolo Paulo ensina pra gente em 1 Coríntios 6, quer ver? Eu vou ler também com vocês bem rapidinho. 1 Coríntios 6, 12. Diz assim, ó. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. É o famoso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei. Agora presta atenção, escuta aí, ó. Se achar, eu vou recusar, se eu achar que elas terão um domínio sobre mim, que eu não poderei facilmente deixar quando quiser. Presta atenção, é errado navegar na internet? Não, não é isso que eu tô dizendo. É permitido, já falei, a gente tem que se aproveitar das coisas boas que a internet nos dá. Mas determinadas coisas vinculadas na internet não convém a nós vasculhar. Paulo é bem claro aqui em 1 Coríntios 6, ao dizer que a gente deve sim, pessoal, recusar quando a gente achar que alguma coisa vai ter um domínio tão grande sobre nós, né? De tal forma que a gente não vai conseguir deixar facilmente quando a gente quiser. E a internet, ela tem isso. A gente falou aqui da pornografia, a gente falou até as redes sociais. Se você vê que está te prejudicando, você está gastando muito tempo, não está estudando, não está lendo a palavra, não dá... Opa, tira, vamos recusar um pouquinho, vamos recusar. Porque esse tipo de coisa tende sim a nos dominar. E aí, são lícitas, mas não convém. Né? Em segundo lugar, e por fim, a gente deve aprender a se controlar. Né? A gente precisa, pessoal, saber administrar o nosso tempo. Controlar as horas que a gente passa na rede. Nunca deixa de lado, pessoal, as coisas mais importantes para ficar navegando na internet. Não abra mão do seu tempo com Deus, por exemplo. Da sua leitura devocional da palavra de Deus, do seu momento de oração, sabe? Não abra mão dos momentos com a sua família, com seus amigos. A comunhão, ela é importante na vida cristã, sabe? Se envolva nas atividades da igreja. Isso só vai
permitir desenvolver boas relações, mas também te ajuda a ter uma vida cristã mais saudável, né? Tem um versículo que me veio à mente agora, que a gente tem que aproveitar enquanto a gente é moço, né? A nossa mocidade para fazer as coisas para o Senhor. Porque depois a gente vai crescendo e começa a se envolver com outras coisas, então aproveite a tua mocidade. Aproveite como? Se dedicando com o seu tempo com Deus, o seu tempo na igreja, porque depois vai vir eventualmente o trabalho, vai vir eventualmente outras coisas, a sua família, os seus filhos, vão te envolver e você não vai ter mais esse tempo que você tem hoje para ter essa comunhão com Deus, para ter esses momentos gostosos, para criar o hábito de ler a palavra, para criar o hábito de orar. Aproveite esse tempo. Aproveite a tua mocidade para fazer o teu melhor para o Senhor. E assim, ó, é nessa idade aí que vocês estão que a gente começa a criar os hábitos, né? Então, desenvolva hábitos saudáveis. Coloque aí, aprenda a se controlar, sabe? A usar tudo com moderação, né? Eu quero finalizar a aula de hoje fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo, que estão em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 16. Então, eu vou me apropriar aqui das palavras dele, mas recebam aí essa palavra. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim, vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. O Espírito Santo deve nos guiar. Nós devemos ouvir a instrução dele a respeito de onde ir e o que fazer. É obedecendo ao Espírito Santo, pessoal, que a gente vai vencer os impulsos da carne, que a gente vai saber viver bem com a internet, que a gente vai saber bem controlar os nossos impulsos com relação à internet, ok? Por hoje é só, pessoal. Eu oro para que nessa semana que se inicia, a palavra de Deus que foi dita aqui hoje, através dessa aula, permaneça aí no seu coração, na sua mente e aí dê frutos de sabedoria e de paz. A gente vai iniciar essa semana pedindo ao nosso Pai Celestial que nos ensine a discernir aquilo que agrada ao Senhor, como a gente aprendeu hoje. Eu desejo a vocês uma semana abençoada, fiquem com Deus e até a próxima aula.